Professor, professora, saudações. Eu sou o professor Hammurabi e estamos encerrando neste bloco o estudo dirigido da resolução número 4 do ano de 2010. Lembrando que a nossa proposta pedagógica, no nosso primeiro bloco, não foi a de ver todos os artigos da resolução. Não, muito pelo contrário. Mas foi aqui de fazer uma síntese e olha que fazendo uma síntese já tivemos um longo curso dos artigos, dos tópicos mais relevantes da resolução. Não obstante, no nosso site é possível fazer o download da resolução na íntegra, para que você possa ler os artigos e incisos que viemos a dar menos atenção. Lembre-se, não os negligencie na sua prova. Não obstante, dê mais atenção, dê mais ênfase àqueles que estamos destacando. Vamos agora para o artigo 43. Vamos falar do projeto, o projeto político-pedagógico, do qual você já tem uma noção profunda sobre o tema, convive com ela diariamente na escola e conhece todos os aspectos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação que versam sobre o mesmo. Leitura do artigo 43, na tela. Temos aqui que o projeto pedagógico, o projeto político-pedagógico, interdependentemente da autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira da instituição educacional, representa. O PPP representa, destacando, vamos destacar aqui, volta, apertei no lugar errado para variar, o PPP, de novo errado, agora eu acertei, representa, tá aqui, pronto. O PPP representa mais do que um documento, sendo um dos meios de viabilizar a escola democrática para todos e a qualidade social. Então, ele não é um documento apenas, ele é um meio, ele é uma ferramenta, ele é um caminho, ele representa um itinerário para que eu possa viabilizar uma escola que seja democrática do ponto de vista pedagógico e uma escola que ofereça qualidade de vida social. Ainda diz o parágrafo 1º do artigo 43 que a autonomia da instituição educacional baseia-se na busca de sua identidade e se expressa na construção de seu projeto pedagógico e do seu regimento escolar, enquanto manifestação de seu ideal de educação e que permite uma nova e democrática ordenação pedagógica nas relações escolares. Isto é, o PPP nada mais é do que a identidade da própria escola, assim como o regimento escolar. O regimento escolar e o projeto pedagógico da escola são a identidade da instituição de ensino. Por isso, uma escola nunca poderá ter projeto político-pedagógico ou mesmo regimento interno igual, idêntico a de outras escolas. Por quê? Porque duas pessoas não têm a mesma digital, duas pessoas não têm a mesma identidade. Dando continuidade, vamos à leitura dos parágrafos na tela. Temos o parágrafo 2º, que diz que cabe à escola, considerada a sua identidade e a de seus sujeitos, articular a formação do projeto político-pedagógico com os planos de educação nacional, estadual, municipal, o contexto em que a escola se situa e as necessidades locais de seus estudantes. Então, cabe à escola fazer não apenas um projeto político-pedagógico, mas fazer um projeto político-pedagógico que seja articulado. Articulado com o quê? Com o Plano Nacional de Educação, com o Plano Estadual de Educação, com o Plano Municipal de Educação, contextualizado e um projeto que esteja de acordo com as necessidades locais de seus estudantes. O parágrafo 3º informa que a missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular são componentes integrantes do projeto político-pedagógico, devendo ser previstas as prioridades institucionais que a identificam, definindo o conjunto de ações educativas próprias das etapas da educação básica, assumidas de acordo com as especificidades que lhes correspondam, preservando a sua articulação
sistêmica. Esta é a missão comum de todas as escolas em matéria de educação. Dando continuidade, estamos no artigo 44, que fala ainda sobre o projeto político-pedagógico. Diz o artigo 44 que o projeto político-pedagógico, instância de construção coletiva, perfeito, vimos isso no artigo 14 da LDB, mencionado em blocos anteriores. Então, instância de construção coletiva que respeita os sujeitos das aprendizagens, entendidos como cidadão com direito à proteção e à participação social, deve contemplar. Então, o projeto político-pedagógico deve contemplar. O que o projeto deve contemplar? Em primeiro lugar, um diagnóstico. Uma avaliação diagnóstica da realidade concreta dos sujeitos do processo educativo, contextualizados no espaço e no tempo. A concepção sobre educação, conhecimento, avaliação da aprendizagem e mobilidade escolar. Em segundo, o perfil real dos sujeitos. Então, um diagnóstico da realidade, a concepção sobre a educação, o perfil real dos sujeitos, que são as crianças, jovens e adultos, que justificam e instituem a vida da e na escola, do ponto de vista intelectual, que falamos aqui o intelectual, o cultural, o emocional, o afetivo, o socioeconômico, como base da reflexão sobre as relações vida, conhecimento, cultura, professor, estudante e instituições. Então, relações vida, conhecimento e cultura, professor, estudante e instituição escolar. Então, o projeto político-pedagógico deve contemplar estes elementos iniciais. São os únicos? Não, não são. São os iniciais. Temos outros elementos, outros incisos, com coisas que o PPP deve contemplar. Vamos ao inciso 4º, com outros elementos que devem ser contemplados pelo projeto. Temos aqui as bases norteadoras da organização do trabalho pedagógico. Bases norteadoras. A definição de qualidade das aprendizagens e, por consequência, da escola, no contexto das desigualdades que se refletem na escola. Então, a definição de qualidade deve estar no projeto. Os fundamentos da gestão democrática, compartilhada e participativa. Fundamentos da gestão democrática. O programa de acompanhamento, de acesso, de permanência dos estudantes e de superação da retenção escolar. O programa de formação inicial e continuada dos profissionais da educação, regentes e não regentes. Ainda deve contemplar o PPP as ações de acompanhamento sistemático dos resultados do processo de avaliação interna e externa, como, por exemplo, o Sistema de Avaliação da Educação Básica, o SAEB, a Prova Brasil e os dados estatísticos ou pesquisas sobre os sujeitos da educação básica, incluindo aí os dados referentes ao IDEB e ou que contemplem ou substituam os desenvolvidos pelas unidades da federação e outros. Inciso 10. A concepção da organização do espaço físico. O PPP deve contemplar a concepção da organização do espaço físico da instituição escolar, de tal modo que este seja compatível com as características de seus sujeitos, que atenda às normas de acessibilidade, além da natureza e das finalidades da educação, deliberadas e assumidas pela comunidade educacional. Estamos praticamente finalizando o nosso estudo. Acabamos de ver os elementos que eram necessários para a composição de um bom projeto pedagógico. Se o projeto político-pedagógico não contempla estes elementos nestes incisos mencionados, há uma falta, há uma lacuna a ser preenchida na próxima revisão. Então, lembre-se, estamos em etapa de revisão do projeto político-pedagógico na escola. Então, pegue as diretrizes curriculares da educação básica e verifique o que está faltando, o que falta no seu projeto. Analise esses incisos e assegure a complementação dele por ocasião da revisão. E mais ainda, tenha em mente que esses elementos devem integrá-lo, porque temos aqui uma potencial e perigosa pergunta em sede de concurso público. Dando continuidade, temos o artigo 45, que vai falar agora do regimento. O regimento escolar.
Diz o 45 que o regimento escolar, que, assim como o projeto faz parte da identidade da escola, o regimento escolar deve ser discutido e aprovado pela comunidade escolar e conhecido por todos. Não deve ficar trancado no cofre, não. Não é documento secreto, não. Constituindo-se em um instrumento de execução. É para isso que ele serve. Ele é um instrumento que assegura a execução, o cumprimento do que, Hammurabi? Do projeto político-pedagógico, com transparência e responsabilidade. Diz ainda o parágrafo único que o regimento escolar trata da natureza e da finalidade da instituição, da relação da gestão democrática com os órgãos colegiados, das atribuições de seus órgãos e sujeitos, das suas normas pedagógicas, incluindo os critérios de acesso, promoção, mobilidade do estudante, dos direitos e deveres dos seus sujeitos, que são os estudantes, os professores, os técnicos e funcionários, os gestores, as famílias, a representação estudantil e função das suas instâncias colegiadas. Para fechar, temos a questão da avaliação. A avaliação no ambiente educacional compreende 3 dimensões básicas. As resoluções, ou melhor, a diretriz curricular para a educação básica, versando em sua parte final sobre avaliação, fala que nós temos que lidar com a questão da avaliação da aprendizagem do nosso aluno, com a avaliação da própria instituição, avaliação interna e externa, e com a avaliação do que temos como rede de educação básica. Então, o artigo 46 sai da temática já regimento interno, e o regimento interno, lembrando, assim como o projeto político-pedagógico da escola fazem parte da identidade da escola, este regimento interno e o projeto político-pedagógico têm suas características à parte. Saindo dele, mudamos a temática e falamos de avaliação. Avaliação educacional que vai ter 3 dimensões distintas. Lembre-se disso na hora da tua prova. A avaliação em ambiente educativo compreende 3 dimensões básicas. A primeira, a avaliação da aprendizagem dos alunos. A segunda, a avaliação institucional, interna e externa. E terceiro, a avaliação sistêmica ou a avaliação da rede de educação básica. É um ponto perigoso porque é objetivo e não cabe recurso aqui em sede de concurso público. E já fechando o nosso estudo, falamos da promoção, da aceleração de estudos e da classificação. Vamos à leitura do artigo 48 na tela. Diz o artigo 48 que a promoção e a classificação no ensino fundamental e no ensino médio podem ser realizadas em qualquer ano, série, ciclo, modo ou outra unidade de percurso adotada, exceto a primeira. Claro, exceto a primeira por quê? Porque o critério para entrar na primeira série do ensino fundamental, não é a promoção, não é a questão da transferência, não é a questão da avaliação. O critério para entrar na primeira série do ensino fundamental é a idade de 6 anos. Então, a promoção e a classificação no ensino fundamental e no ensino médio podem ser utilizados em qualquer ano, série, ciclo, modo ou outra unidade de percurso adotada, exceto na primeira do ensino fundamental, alicerçando-se na orientação de que a avaliação do rendimento escolar observará os seguintes critérios. Em primeiro lugar, a avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência do aspecto qualitativo sobre o quantitativo e dos resultados ao longo do período sobre eventuais provas finais. Possibilidade de aceleração de estudos para estudantes com atraso escolar. E daqui a pouco, ou melhor, já podemos passar logo, vamos falar aqui da possibilidade de avanço. Avanço para quem? Para quem é superdotado, gente, para quem está adiantado. Assim como o aproveitamento de estudos concluídos com êxito, assim como a oferta obrigatória de apoio pedagógico destinado à recuperação, concomitantemente à aprendizagem de estudantes com déficit de rendimento escolar a ser previsto no regimento escolar, e geralmente o regimento vai tentar atender à condição que a LDB estabelece, que é fazer isso paralelo aos estudos. Então,
Preste bem atenção. As regras que você está vendo aqui em matéria de promoção, aceleração, avaliação, não são novidade. Você já estudou tudo isso no artigo 24 e parágrafos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Você estudou que a promoção pode ocorrer regularmente nas séries do ensino fundamental e médio, e a classificação e até mesmo a reclassificação, exceto na primeira série do ensino fundamental, cujo critério para ingresso é a idade de 6 anos de idade. Estudou sobre a questão da avaliação na LDB, que vai levar em conta aspectos qualitativos sobre os quantitativos, os resultados ao longo do período sobre o de eventuais provas finais. Estudou também sobre a possibilidade de aceleração de quem está atrasado. A gente acelera quem está atrasado e a gente avança quem, por natureza, já está adiantado. Agora, tome cuidado. Há um ponto aqui muito perigoso, há um termo muito mal empregado. Lembre-se sempre, atenção, quando a gente fala em aceleração, a gente sempre acelera um aluno que está atrasado. E quando a gente fala em avanço, a gente sempre acelera, avança um aluno que já está adiantado, que é superdotado. Então, a gente acelera um atrasado e avança um aluno que, por natureza, está adiantado, isto é, um superdotado. Agora, quando você vai para o artigo 59 da LDB, você vai encontrar uma incompatibilidade de vocabulário. Como eu disse, aqui, artigo 48 da resolução número 4, nós aceleramos quem está atrasado e aqui, no inciso 3º, nós avançamos o superdotado. Isso que está aqui no 48, inciso 2 e 3, que você acabou de ver, está previsto também na LDB, no seu artigo 24, nos parágrafos do artigo 24. E é isso mesmo. Aceleramos os atrasados, avançamos os adiantados e superdotados. Mas na leitura do artigo 59 da LDB, em seus parágrafos, você vai ver um parágrafo mal escrito, onde estará escrito aceleração para superdotados. Nós não aceleramos um superdotado, nós avançamos. O superdotado é avançado e não acelerado. Não obstante, você encontra na seara do artigo 59, em seus parágrafos, em um determinado trecho do parágrafo, se não me engano, 2º ou 3º, lá escrito que nós vamos acelerar um superdotado. O que está escrito ali está errado. Deveria estar escrito avançar o superdotado. Não obstante, em sede de concurso público, por exemplo, no último concurso, se não me engano, da banca IBFC, nós tivemos uma pergunta sobre LDB em um concurso recente, se não me engano, para Hemominas, nós tivemos uma pergunta sobre a LDB e o item mencionava a aceleração para superdotados. E a resposta foi verdadeira, porque o item se baseava no artigo 59 da LDB. Então, se você perceber que o contexto da pergunta está ligado à educação especial e está ligado ao artigo 59 da LDB, você vai dizer, infelizmente, que o errado está certo. Isto é, que nós vamos acelerar um superdotado porque é o que está escrito, embora esteja errado, escrito errado, no artigo 59, parágrafos da LDB. Mas se a pergunta foge ao contexto da educação especial e remete à resolução número 4, as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, ou ao artigo 24 e seus parágrafos da LDB, você vai dizer o certo. Aceleramos um atrasado e adiantamos aquele que já é superdotado. Muito bem. Na sequência temos o artigo 54. Acompanha comigo na tela. Diz o artigo 54, que é pressuposto da organização do trabalho pedagógico e da gestão da escola, conceber a organização e a gestão das pessoas, do espaço, dos processos e procedimentos que viabilizam o trabalho expresso no projeto político-pedagógico e em planos da escola, em que se conformam as condições de trabalho definidas pelas instâncias colegiadas. Dando continuidade, temos o seu parágrafo 1º, que informa que as instituições
respeitadas as normas legais e as do seu sistema de ensino, têm incumbências complexas e abrangentes que exigem outra concepção de organização do trabalho pedagógico, como distribuição da carga horária, remuneração, estratégias claramente definidas para a ação didático-pedagógica coletiva que incluam a pesquisa, a criação de novas abordagens e práticas metodológicas, incluindo a produção de recursos didáticos adequados às condições da escola e da comunidade em que esteja ela inserida. Ainda diz o parágrafo 2º que é obrigatória a gestão democrática no ensino público, prevista, em geral, para todas as instituições de ensino, o que implica decisões coletivas que pressupõem a participação da comunidade escolar na gestão da escola e a observância dos princípios e finalidades da educação. Veja aqui que é obrigatória a gestão democrática, vou grifar para você mostrar para o diretor da tua escola. Se você trabalha numa escola privada, é obrigatória a gestão democrática do ensino público e prevista em geral para todas as instituições. Todas essas instituições, isso quer dizer instituição pública e instituição privada. As instituições privadas, por força da resolução número 4, também estão obrigadas a atender ao princípio da gestão democrática e não haverá princípio de gestão democrática do pedagógico da escola sem a participação dos professores no projeto pedagógico da escola, fazendo com que ele ascenda ao seu viés político, tornando-se um projeto político-pedagógico e sem a participação da comunidade local e da comunidade escolar na forma de conselhos, conforme determinação do artigo 14 da LDB. Então, veja, mesmo a escola privada, porque a resolução número 4 se aplica a todas as instituições de ensino da educação básica e não apenas a instituições públicas, mesmo a escola privada está sujeita às regras de gestão democrática. Vamos à leitura do parágrafo 3º, na tela. Diz o parágrafo 3º que no exercício da gestão democrática, a escola deve se empenhar para constituir-se em espaço das diferenças e da pluralidade, inscrita na diversidade do processo, tornando possível, por meio de relações intersubjetivas, cuja meta é a de se fundamentar em princípio educativo emancipador, expresso na liberdade de aprender, na liberdade de ensinar, na liberdade de pesquisar, na liberdade de divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Nada que temos aqui já não vimos de outra forma dentro do estudo dos princípios previstos no artigo 4º desta resolução ou no artigo 3º da LDB. Então, estamos terminando o que seria uma síntese das diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, para você que vai fazer o concurso do Magistério do Distrito Federal ou de qualquer outro em território nacional cuja resolução está presente, a resolução número 4 está presente. Lembre-se que para um melhor desempenho no estudo dessa resolução, você deve fazer um aprofundamento do seu estudo na Lei 9394/96, também conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, carinhosamente chamada de Lei Darcy Ribeiro. Bem, estamos encerrando. Como eu já disse antes, eu sou o professor Hammurabi e caso você precise entrar em contato, é bem simples. Caso você tenha alguma dúvida, mande a dúvida para o nosso site ou pode enviar a dúvida diretamente para o meu e-mail, professorhammurabi@gmail.com. Um grande abraço e sucesso no seu concurso.